Caraca, que filme caótico. O Esquadrão Suicida do James Gunn é muito caótico. Mas não é aquele caos que, nossa, eu não sei o que está se passando, não dá pra entender nada. Pelo contrário, é um caos até organizado, bonitinho, delicioso, divertido. Ainda assim, é caótico. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao Comentado. Falando finalmente deste filme Esquadrão Suicida de James Gunn, um dos filmes mais bizarros e divertidos de 2021. E esse filme é a prova indiscutível de que um diretor que sabe o que está fazendo faz toda a diferença num projeto, porque diferente daquele filme de 2016, o Esquadrão Suicida ele é ridículo. E isso talvez seja a maior vantagem do filme. Sem querer se levar a sério, sem querer, sabe, ter aquela coisa muito super-heróica. Não, o Esquadrão Suicida é uma obra com personagens ridículos, personagens engraçados, mas que abraça isso, abraça essa galhofa, traz pra dentro do filme e faz isso ser a identidade do filme. Esse filme era uma obra bastante arriscada, era uma produção bastante arriscada desde o começo, porque o Esquadrão Suicida de 2016 já deixou uma impressão ruim na galera, né? O pessoal não gosta, então é muito difícil você tentar convencer o público de que aquilo é diferente, porque o pessoal já tem aquela primeira impressão ruim. Além disso, é um filme para maiores, ou seja, o público já é mais restrito que o normal, então os estúdios estão apostando num filme sabendo que ele vai ter uma bilheteria um pouco menor, e a gente ainda tá no cenário que a gente tá, né? E mesmo assim, o James Gunn pegou essa oportunidade e fez um filme que vale cada minuto de sua galhofa, de sua violência e de muito sangue jorrando. É isso aí, porque o James Gunn ele aproveitou de fato essa oportunidade de fazer um filme para maiores, né? Diferente ali do Guardiões da Galáxia, que tem toda aquele DNA da Marvel. O Esquadrão Suicida é um filme diferente praticamente de tudo que a gente já viu no cinema de heróis. E esse espírito da galhofa, esse espírito de não se levar a sério, é levado até mesmo para o desenvolvimento dos personagens, porque a gente tem personagens incrivelmente ridículos, a gente tem um fucking tubarão andando ali junto com a galera, e ainda dublado pelo Sylvester Stallone, que foi talvez um dos maiores acertos do cinema deste ano, porque que personagem carismático, que personagem incrível, e a voz do Stallone combina perfeitamente. Até os personagens que se levam um pouco mais a sério, eles têm esse senso de ridículo, ou mesmo um senso de falta de lógica. Olha só o traje, por exemplo, do Sanguinário, a forma que ele simplesmente vai tirando peças e montando 1001 armas. Não faz nenhum sentido, é algo que a gente esperaria talvez de um cartoon ali, de um desenho animado. E mesmo assim, nesse filme não tem problema, a gente não estranha, porque toda a sua linguagem, todo o seu DNA é ridículo e galhofa. Isso aqui é amarrado muito bem aos personagens, incluindo no seu desenvolvimento, né? Todos os personagens, mesmo os mais bobinhos, eles têm um desenvolvimento, mas é um desenvolvimento que entra de acordo com a importância deles no filme. Então, a gente tem um bom elenco ali, a gente tem uma dezena de personagens, mas é claro que o James Gunn ele evita aquela armadilha clássica dos filmes de grupo, que é tentar dar um desenvolvimento, um aprofundamento para cada um deles. Então ele faz isso à medida que a narrativa pede, ele vai desenvolvendo os personagens que são mais importantes para a história. E é por isso mesmo que eu não posso entrar tanto em detalhes aqui, porque eu posso acabar dando algum spoiler dos personagens que vão sobreviver. Porque acreditem, tem muita morte aqui. E não só tem muita morte, como tem muito sangue, mortes explícitas e mortes muito criativas, divertidamente criativas, morbidamente divertidas. E é por isso que ele é tão legal. Apesar de eu não querer entrar muito nos detalhes aqui de qual personagem tem mais desenvolvimento e tudo mais, tem uma personagem que eu não posso deixar de falar. É claro que você já sabe, da Arlequina, interpretada pela Margot Robbie, já é a terceira vez dela no papel. E assim, como a marca dela é muito forte, né, dentro da DC, ela vende muito produto, ela tá muito popular, é óbvio que ela ia ser bem desenvolvida aqui. E aqui talvez entre um dos grandes diferenciais do filme, que é a forma como o James Gunn ele pega o que deu certo do Aves de Rapina. Isso vale muito a pena a gente falar porque é uma coisa que o James Gunn ele faz sem perder a própria identidade do filme, mas reconhecendo o bom trabalho da Cathy Yan, que é a diretora de Aves de Rapina. Toda a estética e estrutura de Aves de Rapina estão presentes em Esquadrão Suicida de James Gunn. A forma como a trama avança e volta no tempo, ela não é necessariamente linear. Toda a estética de cores, principalmente relacionada à própria Arlequina, quando a gente trabalha a mente da personagem, o desenvolvimento da personagem, e até mesmo um diálogo que fala de toda a sua emancipação ali e da forma como a personagem está hoje, que é praticamente todo o desenvolvimento dela em Aves de Rapina. Isso tudo está presente em Esquadrão Suicida. O James Gunn ele traz isso, ele dá um pouco do gostinho dele, ele não perde a própria identidade, principalmente porque isso que eu tô falando é um pouco mais restrito ao desenvolvimento da Arlequina, mas ele reconhece o filme da Cathy Yan e ele traz isso, praticamente o Esquadrão Suicida dele é uma continuação, não direta, mas é uma continuação do Aves de Rapina e a fantabulosa emancipação de uma Arlequina.
E isso é interessante em Esquadrão Suicida porque a gente vê que quando um diretor ele tem uma boa escrita, ele tem uma boa direção, ele pode pegar o personagem mais aleatório que seja e fazer dele um grande personagem. Enquanto outros diretores pegam personagens que já têm um grande peso na cultura pop e destroem eles nos cinemas, nas adaptações. E aqui a gente tem justamente esse caminho inverso, o que é bem legal porque a gente começa o filme meio que não se importando com nenhum deles e a gente acaba sendo cativado pelos personagens certos na hora certa. Isso dá muito peso para a obra, principalmente quando a gente vê algumas mortes acontecendo. Essas mortes elas são muito estilizadas, são muito distintas umas das outras, são bem criativas e a gente tem até mesmo um momento ali meio Mortal Kombat com direito a raio-x do que acontece no corpo de um dos personagens. É um dos melhores momentos do filme. Mesmo no meio de toda essa galhofa, de toda essa coisa ridícula, o James Gunn encontra um espacinho para fazer uma crítica bem pertinente ao governo dos Estados Unidos e a forma como o país lida com a guerra ao terror fora do solo americano, né? Então tem aquela coisa do, pô, vocês americanos sempre entram atirando em todos os outros países. É uma crítica ácida, ela tá bem colocada dentro do filme, ela não faz com que o filme seja levado totalmente a sério, mas é bem pertinente e é bem interessante você ver isso numa obra como Esquadrão Suicida, porque a gente não vai conseguir ver isso em filmes ali de super-heróis mais padrão, que é aquela coisa bem gloriosa, bem vamos salvar o mundo. Esquadrão Suicida não é essa equipe, e o James Gunn entende isso e traz isso pro filme, pra própria linguagem da obra. É ridículo, é galhofa, tem sentimento de quadrinhos e, é claro, tem muita violência, muito sangue e tem um tubarão matando pessoas e comendo pessoas à torta e à direito. É por isso que Esquadrão Suicida, pra mim, é um filme 4 estrelas de 5. Eu realmente gostei, é uma das coisas mais divertidas que eu vi esse ano, eu já vi 2 vezes. Tem momentos realmente belos, assim, bonitos mesmo de assistir. E a luta final é inacreditável e combina com tudo isso que eu falei desse senso de ridículo, esse senso de loucura. É uma coisa totalmente quadrinhos e a galera que for mais nerd, que gosta até de outras temáticas ali fora dos quadrinhos, talvez dê um pulo da cadeira na hora que estiver assistindo, porque é muito legal. O trailer revelou a surpresa, infelizmente, mas mesmo assim é uma cena maneiríssima, é um clímax maneiro, um terceiro ato super divertido, super bizarro, como esse filme ele é, como o Esquadrão Suicida deveria ter sido lá em 2016, e felizmente agora a gente tem um filme que essa equipe merece. Então é isso, obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.